O homem que previu a crise de 2008 está pessimista em relação ao mercado financeiro. Não apenas isso, mas Michael Burry fez uma aposta de 1 bilhão e 600 milhões de dólares contra a Bolsa de Valores. Além disso, algumas das maiores referências financeiras do mundo também estão um pouco apreensivos, até mesmo o Warren Buffett. O que está acontecendo? Isso faz algum sentido? Vem uma crise histórica aí pela frente? É disso que eu vou falar nesse vídeo, além de te explicar como se proteger de crises financeiras. Se isso te interessa, acompanha com atenção. Quem é Michael Burry? Talvez você já tenha ouvido falar nesse nome, mas não sabia exatamente quem ele é. Então eu vou explicar rapidamente. Michael James Burry nasceu em São José, na Califórnia, em 1971. E ao terminar o colégio, Burry entrou na Universidade da Califórnia, onde acabou se formando em economia, mas logo foi cursar medicina da Universidade de Vanderbilt. Ele chegou a fazer residência, mas nascido e criado no Vale do Silício, Burry se interessava por computadores e ainda na faculdade de medicina começou a participar de fóruns de discussão sobre o mercado financeiro. Chegou a criar um blog onde explicava suas negociações no mercado e ainda fazia isso como um hobby. No final dos anos 90, estava na época da bolha das empresas.com, que Burry ele qualificava isso como algo insano, mostrando que já fazia uma abordagem do mercado diferente da maioria. Essa bolha viria a estourar no início da década seguinte. Assim, ele foi cada vez mais entrando no mercado financeiro, virando uma referência e fundando o fundo Zion Capital no ano 2000. Em Cupertino, na Califórnia. Michael Burry ele ganhou fama alguns anos depois por suas previsões precisas e muito bem sucedidas sobre a crise financeira de 2008, que foi causada em grande parte pelo colapso do mercado imobiliário nos Estados Unidos. Ele foi também um dos poucos investidores que anteciparam a bolha imobiliária e subsequente colapso do mercado de hipotecas de risco, do subprime. Burry, sendo um gestor de fundos de hedge, ele conduziu pesquisas detalhadas sobre o mercado imobiliário e percebeu que muitos aí dos empréstimos hipotecários eles estavam sendo dados a pessoas que provavelmente não conseguiram pagar de volta. Assim, ele tomou medidas para apostar contra essas hipotecas, o que significa que ele fez investimentos que lucrariam se os preços das hipotecas caíssem, o que eventualmente aconteceu quando a bolha estourou. Sua história acabou virando um filme muito interessante, chamado A Grande Aposta. Já assistiu? Se sim, deixe a sua opinião sobre esse filme aqui nos comentários. O que ele fez dessa vez? A questão é que recentemente Michael Burry voltou aos holofotes. O fundo de Burry, o Zion Asset Management, comprou nos últimos meses 866 milhões de dólares em opções de venda contra o ETF SPY e 739 milhões de dólares em opções de venda contra o ETF QQQ. O SPY é o ETF que procura performar iguais ao índice S&P 500, principal indicador financeiro das bolsas de valores americanas, que é composto pelas maiores empresas dos Estados Unidos. Já o QQQ é um ETF que acompanha o índice Nasdaq 100, que é composto pelas 100 maiores empresas internacionais e domésticas dos Estados Unidos, excluindo as financeiras listadas na Bolsa de Valores da Nasdaq, com foco em tecnologia. Mas o que isso quer dizer? O que são opções de venda? Ao comprar uma opção de venda, o titular comprador adquire o direito, mas não a obrigação, de vender o ativo por um preço fixo em uma data futura. Para obter o direito de vender, ele paga ao lançador um valor chamado prêmio. Exemplo: imagine que existe uma ação X, por exemplo, negociada a R$10, você acredita que ela vai cair, digamos, a R$8, você pode estar comprando opções para vendê-la a R$10 daqui a um mês e deve pagar R$1 por opção. Aí existem dois cenários. Quais são eles? Primeiro cenário:
você acertou e elas realmente caem a R$8 ou menos até, e assim no dia do vencimento da opção, você compra elas no mercado normal por 8 e exerce seu direito de vendê-las por 10, lucrando R$1 por ação, R$2 menos 1 do custo da opção. 2. Se você erra e ela continua R$10 ou mais, as suas opções viram pó, fazendo você perder o R$1 da compra de cada uma delas. Essa explicação já vale o like, né? É isso que o Burry está fazendo. Porém, no caso, ele está apostando mais de $1,5 bilhão em uma queda generalizada do mercado. Isso faz sentido? É importante mencionar que não é apenas Michael Burry que parece estar se preparando. Essa crise, provavelmente também Warren Buffett, gestor da Berkshire Hathaway e um dos maiores investidores da história, já deu também claros indícios que vê a situação de forma muito parecida com o que Burry faz. Berkshire vendeu um valor líquido de $8 bilhões em ações e abrandou o ritmo de recompras no último trimestre, provocando um aumento de 13% do seu caixa para um valor quase recorde de $147 bilhões. A holding vendeu agora um valor líquido de $33 bilhões em ações nos últimos 3 trimestres. Os motivos de Buffett no segundo trimestre são consistentes com a antecipação de uma recessão e com o fato de que as ações estão atualmente caras. Isso também é consistente com o seu longo histórico de acumular dinheiro em antecipação às nuvens de tempestade que virão, com a capacidade de aproveitar as pechinchas assim que a tempestade chegar, acrescentou o professor de Economia Aplicada da Universidade Johns Hopkins. Recentemente, outro gestor ficou famoso por prever a crise de 2008 e também fez alertas parecidos. Peter Schiff, um economista e chefe e estrategista global da Euro Pacific Asset Management, criticou duramente a política de taxas do Fed no contexto do último aumento de juros em que os Estados Unidos confirmaram agora em julho. Para ele, estaremos acima do nível das taxas de juros que precipitaram a crise financeira de 2008 e a grande recessão. A diferença é que hoje estamos muito mais endividados do que naquela época. Robert Kiyosaki, o autor do Pai Rico e Pai Pobre, um dos maiores livros, também vem alertando sobre ações em crescimento há mais de 2 anos. No Twitter, ou X agora, ele disse que não negocia ações e títulos porque ele prefere ter mais controle sobre o resultado dos seus investimentos. No entanto, muitos sinais apontam para uma grave queda do mercado de ações, observou ele. Será que eles estão todos certos? Tem crise por aí? E o que você deve estar fazendo? Como enfrentar as crises da forma certa? Eu não vou te dizer de forma nenhuma para vender, para investir no Tesouro Selic ou comprar ouro. Porém, eu acredito que tem 5 conselhos interessantes que posso te deixar aí para se preparar para a próxima crise. Primeiro, não acredite em gurus. A próxima crise ela vai chegar cedo ou tarde, isso é certo. Porém, ninguém sabe dizer ao certo quando. Nem eu, nem você, nem Buffett, nem Kiyosaki, nem o Burry. Inclusive, depois de ter acertado em 2008, Burry errou muitas outras previsões, como mostra esse gráfico aí que um youtuber estrangeiro mostrou em um vídeo recente. Por isso, não seja alarmista e não tome decisões com o seu dinheiro com base aí no que os gestores estão falando. Eles podem ter habilidades superiores, mas não conseguem prever o futuro. 2. Tenha foco no longo prazo. Se você investe para obter ganhos no longo prazo, as crises momentâneas importam muito menos para você, e isso aí traz tranquilidade. Apesar de não ser impossível ter lucros no curto prazo, os riscos são consideravelmente mais altos e as chances muito menores. Você viu que a crise do Covid 2019 fez aí com os mercados, não viu? Quem tinha visão de curto prazo e encerrou as suas aplicações no período pôde ter tido um grande prejuízo. Quem focava no horizonte de longo prazo pode não ter sido aí tão impactado. 3. Monte uma carteira alinhada com o seu perfil de investidor. Nunca invista de forma mais arriscada do que tolera. Uma coisa que deixa investidores desesperados em crises é estar com uma carteira mais exposta ao risco do que deveriam.
Você precisa conhecer e saber qual tipo de investidor é com base no risco que topa correr. Existem 3 tipos principais. Conservador, que dificilmente aceita tomar grandes riscos, são investidores que preferem contar com segurança, mesmo que o retorno de sua carteira seja menor ou limitado. Segundo, moderado, pessoas que aceitam tomar risco, mas não abdicam da segurança. O investidor moderado ele busca maiores rentabilidades, mas sem se submeter a riscos altos. Terceiro, arrojado, quem está disposto a correr mais riscos em troca da possibilidade de ter maior rentabilidade. Antes de investir, descubra qual você é e invista de acordo. 4. Diversifique seus investimentos. A diversificação é essencial e consiste em montar uma carteira com diferentes alternativas de investimento. Exemplo, tendo renda fixa, ações nacionais, estrangeiras, fundos imobiliários, commodities, entre outros. Diversificando sua carteira, você se expõe a mais ativos e ainda que um dos investimentos realizados resulte em prejuízo, o lucro dos demais ele poderá ajudar a compensar as perdas. Assim, a sua carteira fica muito mais resiliente a crises. 5. Entenda no que está investindo. Você precisa saber explicar por que investe em cada ativo. Está aí presente na sua carteira de investimentos. Se você tem investimentos nos quais não tem convicção ou que não fazem sentido, pode ter certeza que eles te darão dor de cabeça quando a crise começar. Se você sabe que investe em tudo que tem a sua convicção, vai te manter firme mesmo em momentos de revés do mercado. Olha, eu não sei se Burry está certo e se teremos uma crise amanhã mesmo, mas ano que vem ou qualquer data aí da próxima década. Mas eu sei que seguindo essas 5 dicas, você estará mais preparado que 99% das pessoas quando ela chegar. E eu queria te deixar uma 6ª dica extra aqui. Se inscreva aqui no meu canal. Eu sou fundador do escritório de investimentos da XP chamado Esperato. Eu tenho 18 anos de mercado e estou comprometido a trazer cada vez mais vídeos para te ensinar a cuidar melhor do seu dinheiro e investir com mais potencial. Se isso te interessa, se inscreve, aperta o sininho para não estar perdendo nenhum vídeo. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu!